A importância de dominar os fundamentos. Isso aqui, para mim, é uma lição que eu carrego desde que eu assisti uma palestra. Eu assisti uma palestra ou vi um áudio? Eu acho que foi um áudio. Podcast em áudio. Murilo Gun, ele tem um conceito. Na época que eu escutava o Murilo Gun, ele dava um curso de criatividade. E ele tem um conceito que, para mim, é o melhor conceito que eu já aprendi em toda a minha vida, que é aplicável a qualquer área, que se chama dominar para destruir. Primeiro, quando você está ingressando em uma área, você não pode, de forma alguma, achar que você sabe mais. Achar que você vai encontrar um jeito melhor de fazer aquilo quando você é iniciante. Antes de ter ideias, de experimentar um método diferente, antes de querer reinventar a roda, você precisa dominar. Você precisa fazer o arroz com feijão bem feito. Você precisa saber o básico. Saber o básico não é... Saber o básico é mais complexo do que a maioria das pessoas imagina, porque o básico é muito subestimado. As pessoas estudam o básico com uma má vontade. Elas estudam o básico querendo avançar para a próxima etapa. Tanto é que muita gente não tem um domínio completo do básico, porque eles estudam o básico de forma básica e já querem passar para o nível intermediário tendo apenas uma nota 5 no básico, sem o domínio, sem a perícia, sem a expertise do básico. E para mim, se as pessoas querem saber como identificar falhas, saber como explorar as falhas que foram identificadas, elas têm que não só saber o básico, ela tem que dominar o básico, ela tem que saber o básico de trás para frente, ela tem que já ter formulado, dominado tudo. Depois de todo esse domínio, de saber de qual é salteado, qualquer área do básico, da área que ela atua, ela tem que já ter tido ideias de inovações a respeito do básico. Ela já tem que ter testado a respeito do básico. Ela tem que ter zerado o básico. Ela tem que ter feito tudo que estava na mão dela sobre o básico. E aí, tendo toda essa gama, ela consegue encontrar as falhas básicas que as outras pessoas vão cometer. Porque ninguém que eu digo, mas a maioria das pessoas não pensa em ter um domínio do básico. Eles só vão ali até a nota 5 do básico e passam para o intermediário. O intermediário, apesar de ser a continuação do seu começo, ele desenvolve novos temas. Ele desenvolve áreas diferentes. Não é mais o mesmo assunto, apesar de ser a mesma matéria, é um assunto diferente. Então a pessoa passa para o intermediário, a pessoa passa para o avançado e não dominou o básico. E aí você está em um nível de, agora tirando tanto advocacia quanto perícia, você está em um nível de tribunal superior, em segunda instância, um processo sendo julgado por desembargador já passou pela mão do juiz, já está no desembargador, e você encontra um erro que foi cometido lá no início, porque alguém não se atentou ao básico. Tem processos que são anulados em terceira instância, sendo julgados por ministros da justiça, porque em algum momento alguém negligenciou o conhecimento básico. E é por isso que eu bato nessa tecla de que a gente tem que voltar às bases. Essa é uma ferramenta que o Murilo Gun trouxe para mim, se eu não me engano, em 2018 ou 2019, que naquela época eu não apliquei. Naquela época, não vou dizer que entrou por um ouvido e saiu por outro, porque eu internalizei isso, mas eu não apliquei naquela época. Eu vim começar a aplicar isso em 2023, depois que eu já tinha feito o primeiro curso de perícia, que eu fiz ele em 2022, e eu percebi que saber o que estava ali, da forma que eu tinha estudado, assistindo às aulas, eu tenho certa facilidade de aprender, mas a facilidade ela só te leva até certo ponto. Se você não se aplicar naquilo que você está aprendendo,
você vai ficar no raso do básico. Então, quando eu peguei essa ferramenta de dominar para depois pensar em destruir, que eu entendi que para identificar falhas de terceiros, você precisa saber onde é o padrão. Por quê? Para que uma coisa esteja falha, ela tem que estar diferente da normalidade. Então você, para encontrar algo diferente da normalidade, você tem que saber o que é a normalidade. Se uma coisa que é básica, você, assim como a outra pessoa, deixou passar, então você falhou em identificar uma falha. Então, se eu posso te dar um conselho a partir de agora, eu estou falando para mim mesmo, né? Se eu poderia dar um conselho no curso para as pessoas, seria dominar o básico e ser nota 10 no arroz com feijão.